Olá, meu nome é Rosimor, sou idealizadora do projeto Oficinas de Bizarte. Oficinas de Bizarte são oficinas de iniciação a histórias em quadrinhos para crianças de 6 a 12 anos e existe há 9 anos com oficinas de incentivo à leitura e escrita. Neste ano, tivemos o patrocínio do Governo Federal, da Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG. E hoje teremos a participação do professor Jeff Vasconcelos. Ele dará uma série de 10 oficinas. Vamos participar? Olá, sou o Jeff Vasconcelos, professor de desenho aqui do projeto de Bizarte, e hoje nós vamos falar sobre luz, sombra e profundidade. Nas aulas anteriores nós falamos sobre formas geométricas, traços, nós também falamos sobre stencil, esboço, e agora nós vamos falar como podemos dar profundidade e sombrear os nossos desenhos. Para isso nós vamos utilizar aquele desenho que nós fizemos na aula anterior. Eu vou tracejar com vocês esse desenho. Vou mostrar também umas formas de colagem que você pode fazer para combinar elementos dos seus personagens e montar um personagem só seu e muitas outras coisas. Para isso, nós vamos começar falando sobre escala de cor, tons, né? Desde o tom mais escuro, como vocês podem ver aqui, até o tom mais claro. A gente classifica sempre como se fosse 10 o tom mais escuro e 0 o tom mais claro, que é como se fosse branco. Como se fosse não, é branco. Como eu faço essa escala do escuro, médio e claro? Lembra que a gente utilizou 2 lápis para fazer escalas de cor, né? O traço mais forte, mais escuro. Agora a gente vai dificultar um pouco mais, mas você vai entender na prática como funciona essa escala de cor e como ela pode te ajudar a construir um desenho mais forte, mais bonito. Principalmente quando a gente fala sobre sombra do personagem projetada no chão, projetada em outros objetos. Então, nós vamos agora entender também como funciona a escala dos lápis. Eu estou utilizando com vocês aqui 2 lápis, o HB e o 6B. Só que existem muitos outros lápis que você também pode utilizar para fazer o degradê. Só que apenas com esses 2 lápis eu consigo mostrar para vocês que é possível sim fazer um degradê com um pouco menos de cor, um pouco menos de etapas da degradê da nossa cor, mas que é possível sim com esses 2 lápis a gente fazer um degradê bem legal. Para isso, nós vamos precisar também de uma folha e vamos colocar a folha de ofício embaixo da nossa escala. Essa escala você consegue encontrar pela internet, ou a gente também pode disponibilizar para vocês aí, deixar o link em algum local para vocês. Mas vocês conseguem ter essa base aqui de escala, e desde o mais forte até o mais claro. Então vamos começar com o nosso lápis 6B. Fazendo um quadrado, um retângulo, e pintar ele todo bem escuro. Não tem importância se o seu traço sair de dentro do retângulo, o importante é você conseguir preencher o retângulo com a cor mais forte que você conseguir fazer com o lápis. Lembre-se que a cor mais forte não necessariamente é com mais força no lápis, e sim com mais precisão no seu traço e um pouco de pressão. A cor mais escura também se dá pela passada, a quantidade de vezes que você vai passar o lápis em cima daquele quadrado, daquele retângulo. Então, para você conseguir preencher todo aquele retângulo, você vai primeiro fazer na diagonal, depois você vai e pinta na outra posição da diagonal, em vertical, horizontal, da forma que você achar necessário, sempre preenchendo o quadradinho de várias posições diferentes, vários ângulos diferentes. Quanto mais ângulos eu fizer, mais forte vai ficar a minha cor.
Vou mostrar para vocês aqui agora. Dentro dessa nossa cor mais forte, eu fiz com passadas na horizontal, na vertical e na diagonal. Nessa parte aqui. Aqui em cima eu fiz apenas na diagonal. E vocês podem reparar a diferença de cor, onde aqui em cima é um pouco mais claro e aqui embaixo é bem mais escuro. Isso vai ser muito importante para a gente fazer os nossos outros retângulos aqui. Então vou terminar de pintar aqui esse retângulo nas outras posições que eu fiz na parte de baixo. Dica importante: quando você for utilizar luz e sombra, você pode utilizar um pedaço de papel, seja um rascunho ou algo que você tenha, pequeno. Vou usar na verdade aqui metade de 1:4, para você apoiar a sua mão. Acontece muito no desenho de você sujar essa parte aqui da sua mão quando você está fazendo o desenho com degradê. Então a gente utiliza um papel de apoio, coloca embaixo da sua mão e vai fazendo o desenho. Além de você evitar que suje sua mão, você evita que seu desenho manche. Então vamos lá fazer o nosso próximo retângulo. Dessa vez eu vou usar menos pressão na mão para ter um tom mais claro. E dessa vez também eu não vou fazer em todas as direções. Eu vou fazer apenas em diagonal. Não vou fazer na vertical e nem na horizontal. Então, vamos lá. Apenas na diagonal, com a mão um pouco mais leve do que anteriormente. Não força a mão se você sentir que a cor está muito clara, porque quando você for fazer na outra posição diagonal, a cor vai ficar mais escura. Então você vai dosando. Como vocês podem reparar aqui, eu tenho uma cor mais forte e aqui eu fiz a passada 2 vezes nesse nosso retângulo. Na primeira diagonal numa posição e depois na diagonal contrária. E aí eu tenho um tom mais claro do que o tom anterior. Isso aqui já funciona como degradê. Só que eu precisaria ter mais outras opções para conseguir ter mais cor e mais profundidade. Lembra que eu falei para vocês em uma outra aula aí? Aqui nós temos 2 partes do retângulo, uma parte mais escura e uma parte um pouco mais clara. Aqui a gente fez passadas na diagonal, na horizontal e na vertical. Aqui eu usei apenas na parte diagonal, nas 2 posições contrárias para fazer um tom mais escuro. E lembra também que eu falei em aulas anteriores para vocês que quanto mais próximo da luz o objeto está, mais claro ele vai estar. Só que quanto mais longe da luz ele vai estar, mais escuro ele vai estar. Só que tem objetos que às vezes têm reflexo, ou que tem um lado apontado para a luz e um lado apontado para a escuridão, fora, contra a luz. Então, essa parte de degradê vai ser essencial para a gente conseguir fazer uma sombra projetada no nosso objeto, no nosso personagem e também dos objetos. Então, eu vou fazer aqui mais 2 retângulos, mais 3 retângulos com cores diferentes, para vocês entenderem a intensidade que tem de cada cor. Tenho mais 3 retângulos aqui. Para esse retângulo do meio, eu ainda vou utilizar o 6B, mas nos 2 próximos eu vou utilizar o lápis HB. Então eu vou pintar esse aqui, o 6B. Lembra também que eu falei para vocês que quanto mais distante do meio está a minha mão para segurar o lápis, mais claro vai ficar o meu traço. A gente sempre utiliza do meio para baixo, para ter um traço mais firme, um traço mais certinho. Mas quando a gente quer fazer luz e sombra, algum tipo de degradê, a gente pode utilizar toda a extensão do lápis. Isso vai ajudar muito na intensidade da cor. Isso a gente acaba vendo muito quando a gente acaba fazendo pintura com canetinha, ou até mesmo com lápis de cor também. Então eu vou, para fazer esse tom mais fraco com o lápis 6B, eu vou deixar minha mão posicionada mais para a ponta do lápis. Ponta onde não tem o grafite.
como vocês podem ver, esse tom aqui, que é o tom do meio, ele está mais claro do que o tom anterior. Para isso eu utilizei a mão mais longe, né, da ponta grafite do lápis e fui mais suave fazendo esse traço. Aqui a gente utilizou em todas as posições possíveis para pintar o nosso retângulo. Aqui eu utilizei apenas diagonais e aqui eu utilizei apenas uma única diagonal. Nesse segundo aqui a gente utilizou duas diagonais contrárias e nesse aqui apenas uma vez. Para esses dois retângulos aqui a gente vai utilizar o lápis HB, e bem de leve e também com a mão sempre no meio para a ponta contrária do grafite, que é para deixar o traço mais clarinho possível. Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu utilizei o lápis HB, fiz um tom bem mais claro do que o tom anterior. E aí vocês vão perceber que tem um tom mais escuro, um médio, vai ficando mais claro, até o momento que ele está totalmente branco. E aí que entra o mistério. Sempre que você tem o brilho, a gente vai utilizar o brilho para fazer os olhos do nosso personagem, ou para algum reflexo, seja num espelho, ou algum outro objeto que tenha um tipo de reflexo ou uma sombra mais clara, a gente sempre vai utilizar o branco ou um tom mais escuro, para fazer aquela sombra mais clara. Mas para as sombras mais escuras, mais longe da luz, a gente vai utilizar um tom mais escuro. Para fazer um degradê mais uniforme, para você tirar esses riscos, né, do seu desenho, do seu traço, do seu degradê, a gente também vai utilizar um cotonete ou um algodão. Esse cotonete ele vai servir para a gente esfumar o nosso desenho, assim como a gente também pode utilizar um esfumador, que existe já uma ferramenta para isso, ou também pode utilizar algodão, gaze, o que você tiver em casa que seja macio, que consiga espalhar o grafite. Tem gente que utiliza o dedo, mas acaba se sujando o dedo e manchando todo o seu ambiente de trabalho, então não é tão bom. Então utiliza aí um cotonete, que você pode reutilizar esse cotonete diversas vezes para fazer um desenho. Então, com esse auxílio do cotonete, eu vou em movimentos circulares passar por todo o meu degradê, todo o meu retângulo aqui que eu pintei. Vocês vão começar a reparar, eu vou até passar para fora do retângulo e vocês vão reparar que ele mancha. Ó, eu passei aqui para fora para vocês perceberem o quanto ele mancha. Eu apenas passei um pouquinho, ele já suavizou todo esse degradê e ele está uniformizando todo o meu degradê. Isso é muito importante para o desenho, para não ficar aquele desenho muito riscado ou muito tracejado. Então eu vou fazer isso agora em todo o degradê, em todos eles. Fiz aqui nesses três, vocês podem perceber que esse aqui estava bastante riscado e já suavizou bastante. E para os mais claros, para esse grafite aqui não manchar o mais claro, eu vou utilizar a outra ponta que a gente não utilizou, que é a ponta limpa. Prontinho. Aqui a gente tem agora o branco, a gente tem o mais escuro que a gente consegue com grafite e seu degradê. Agora a gente vai colocar isso aqui na prática, onde a gente vai aprender a usar aquele nosso desenho lá, cobrir aquele nosso desenho e também dar uma sombra para aquele nosso desenho. Então vamos lá. Em objetos mais técnicos, a gente geralmente utiliza essa proporção, faz esse teste, que você pode fazer depois, quando você já estiver praticando bastante, já tiver craque no seu degradê, você pode tentar fazer isso aqui. Esse aqui é o treino que a gente tem geralmente para desenhos com composições maiores. Então, depois dessa aula, você pode praticar bastante em casa. Eu vou explicar para vocês como funciona esse degradê aqui, como funciona esse efeito de luz e sombra, e você pode praticar em casa.
Assim como esse desenho, você também pode marcar os seus desenhos e colocar lá a gente no Instagram, no seu Facebook, onde for. Só marcar a gente, @oficinasdebizarte, que vai ser bem legal ver o seu desenho aí e o seu avanço. Então, para fazer esse tipo de composição, eu preciso definir o meu ponto de luz, que é aqui. O meu ponto de luz, ele está aqui em cima e reflete aqui, dá esse clarão aqui onde tem um branco. Vou marcar para vocês aqui. Que é 100% branco. Logo mais, eu tenho uma outra camada. Eu tenho uma outra camada que é um pouco mais escura, né, que já começa a escurecer. Depois disso, eu tenho mais uma camada e tenho uma parte mais escura, que geralmente é a mesma que a gente utiliza para fazer a sombra. Só que vocês podem perceber que aqui a gente também tem um reflexo, que é uma sombra um brilho bem clarinho, que geralmente a gente utiliza ou branco ou utiliza essa segunda cor aqui, que é uma das mais claras. Eu vou enumerar para vocês ficar melhor. Então nós temos aqui o tom 0, que é equivalente a esse aqui, que a gente utilizou 100% branco, com essa parte mais brilhosa da nossa esfera. Nós temos aqui a parte 1, que é onde a gente começou a colocar um pouco do grafite HB, e aí a gente pintou essa segunda parte aqui da esfera. A gente tem a parte 2, que é o nosso tom do meio, que a gente preencheu. E por último, penúltimo, a gente tem um tom mais escuro do que o anterior, que foi esse aqui que a gente fez. E por último, a gente tem o tom mais escuro, que é a sombra, que é essa parte aqui de baixo da nossa esfera e que acaba às vezes pegando um pouquinho aqui junto da nossa parte 3, antes desse brilho que tem aqui. Então fica mais ou menos assim, dessa forma. Para fazer essa esfera, você vai começar a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula. Fazer um círculo bem clarinho, esse círculo. Você vai fazer um círculo. Não tem necessidade desse círculo ficar perfeito, porque a gente vai acertando ele com o degradê. Eu deixo o topo branco e vou com o lápis HB, começando por ele, ficar bem mais claro. Dessa forma, deixo o branco aqui e aqui um pouco mais escuro, que é como se fosse o nosso tom 1. Depois disso eu vou para o tom 2. Um pouco mais escuro, com um pouco mais de pressão na mão e várias outras posições. Como vocês podem ver, tem um tom branco, o tom 2, o tom 1, o tom 2 e agora a gente vai para o 3, que é um tom mais forte. Para isso a gente vai utilizar o lápis 6B. Prontinho. E por último a gente vai utilizar o tom mais escuro, que é o 4, que também o 3 pode preencher toda essa base aqui da nossa esfera, deixar apenas uma parte branca e a sombra a gente fazer com a parte 4. Então eu vou fazer assim.
Depois que eu preenchi com lápis todas as cores, com aquele auxílio do meu cotonete, aquele mesmo que eu já utilizei, ele está com a parte mais clara e a parte mais escura, eu vou esfumar, eu vou fazer o degradê, nivelar a transição entre uma cor e outra. Porque uma coisa é quando a gente faz uma transição em quadrados, agora quando a gente tem que misturar uma cor com a outra, a gente vai utilizar o esfumador para fazer essa transição perfeita. Então, em movimentos circulares, a gente vai começar do escuro aí a gente passa para o médio, utilizando a outra parte mais clara, né? Utilizando a outra ponta do cotonete. Até eu começar a ter um degradê. E aí eu vou utilizando o meu cotonete até eu conseguir deixar esse meu círculo perfeito, com um degradê bem perfeito. Então, para você praticar em casa, antes de você ir para a esfera, você pode pegar essa sua escala, embaixo dela, e fazer um degradê, utilizando lápis mais forte até você chegar na cor mais clara. Desse jeito. Deixa mais escuro, passa em outras posições, depois você vai soltando a mão até você conseguir chegar mais ou menos na mesma cor que está aqui no seu retângulo. Como vocês podem perceber, eu utilizei essa cor 4 aqui, aqui a cor 3, e aí eu vou fazendo com lápis o 6B até o 2 e depois o 1 eu vou utilizar o HB. Eu vou riscando até eu conseguir fazer esse meu degradê. Para suavizar a transição de um para outro, eu vou utilizar o meu cotonete. Então eu vou passando aqui no meu cotonete até eu conseguir ter uma transição perfeita desse degradê. Vocês podem ver, eu fiz pro 4, pro 3 e pro 2. Jeff, isso funciona também com lápis de cor? Sim. Se você quiser fazer, por exemplo, um arco-íris, onde não tem uma divisão clara das cores, onde você quer fazer um degradê de cores, é só você intercalar uma cor com a outra. Então, digamos que eu comecei com o azul. Eu vou preencher o azul, vou soltando a minha mão, deixando o meu toque, né, o meu traço mais leve, até eu conseguir passar uma parte mais clara. Depois eu venho com a outra cor e vou fazendo essa transição. Então funciona da mesma forma. Então pratica aí em casa, faz esse teste aí do seu luz e sombra, que a gente vai gostar de ver aí. E também testa fazer a sua esfera. Vai ser bem interessante você testar aí. Observe os objetos na nossa casa, como uma luz, como uma sombra refletida em algum objeto. Começa a ser curioso para entender como funcionam as coisas na sua casa. Depois que você observar isso, você vai entender que as sombras estão em tudo e que faz parte de todo e qualquer desenho. Também observe nos seus desenhos que por mais que a sombra não seja em degradê, seja uma sombra chapada, ela sempre vai estar presente, de repente, no pescoço do seu personagem, que geralmente é a luz que vem de cima, que projeta uma sombra no corpo do seu personagem, entre outras sombras que estão sempre presentes em desenhos animados, um carro, um objeto, enfim. Observa aí. Até a próxima aula, pessoal!